É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos no site Portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos a revista. Algumas pessoas dizem, a gente fica perdido, porque o senhor não fala o tópico 1, o tópico 2. Irmãos, a revista os irmãos já têm. Como se não bastasse a revista, alguns têm um livro de apoio. E ainda há videoaula do pastor Elianai Cabral no site da CPAD. Aqui nós estamos querendo dar subsídios complementares aos irmãos. E para os irmãos não se perderem, vão lá no texto de apoio, nos slides do texto de apoio lá no site do portal Escola Dominical, onde os irmãos encontram a exposição. Eu exponho aqui este texto de apoio. E também o site Portal Escola Dominical tem artigos e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E também outros currículos de escola dominical. Durante a semana, o irmão pode postar a sua dúvida na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos as perguntas feitas eventualmente nos comentários do canal do YouTube. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir ao vivo a transmissão do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado. É reunião aberta a todos que amam o estudo da Palavra de Deus. E ela se realiza no Templo Antigo, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical, porque ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje nós estamos entrando no terceiro e último bloco do trimestre, que começa na lição 10, que tem como título Paulo e seu amor pela Igreja. Agora que nós já estudamos a biografia do apóstolo, vimos aspectos do ministério do apóstolo, agora nós vamos ver o que nós denominamos de o ânimo do apóstolo. Nós vamos ver o seu amor pela Igreja, nós vamos ver o seu zelo pela doutrina, nós vamos ver a sua coragem diante da morte e depois nós vamos ver a sua gloriosa esperança. É o ânimo do apóstolo. É o seu estado de espírito, podemos dizer assim. E o apóstolo Paulo, ele amava a igreja. E ele tinha um grande conhecimento, entendimento e compreensão do que é o amor na vida cristã. Paulo e seu amor pela igreja. É comum nós, quando falamos em amor, lembrarmos do apóstolo João. Ele é conhecido como o apóstolo do amor. Por quê? Porque ele enfatiza no seu evangelho o amor de Deus, o amor de Jesus pela humanidade. O textuário da Bíblia foi escrito por João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É também no Evangelho de João que fica registrado que em João 13:1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, também aqui,
João destaca o amor de Jesus como sendo a força motriz que o levou até a cruz. Mas, e como se não bastasse, a primeira carta que João escreveu, ela tem como tema o amor. O amor permeia toda a primeira carta de João. Por isso, João é conhecido como o apóstolo do amor. Mas o apóstolo Paulo não fica atrás de João. Muito pelo contrário. Eu até disse aqui no nosso texto de apoio que Paulo podia ser considerado o outro apóstolo do amor. Porque, afinal de contas, a descrição, a análise mais apurada e mais profunda do amor de Deus foi escrita por Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 13, nós temos o capítulo do amor, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, descreve o que é o amor de Deus, o que é o amor. Nós precisamos saber o que é o amor por causa desta primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Só a descrição de Paulo, em 1 Coríntios 13, já permitiria nos dizer que ele é o outro apóstolo do amor. Mas Paulo mostra toda a importância do amor de Deus na obra da salvação, né? E a necessidade de termos o amor de Deus. Paulo, ele logo que foi introduzido na vida cristã, ele já foi avisado que ele deveria ter amor. Como assim? Veja lá em Atos, capítulo 9, que Jesus disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Já foi dito que Paulo iria sofrer pelo nome de Jesus. E qual é a primeira característica do amor? Diz-nos Paulo, 13:4 de 1 Coríntios, o amor é sofredor. Então veja que Paulo ele já é ensinado, né, por uma mensagem profética que lhe é dirigida por Ananias, de que ele deveria sofrer pelo nome de Jesus. E ele vai aprender que Jesus sofreu por nós. E esse sofrimento de Jesus era a prova do seu amor. A entrega dele por nós é a prova do seu amor. É isto que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Paulo já tem a noção de que o amor é um comportamento. O amor não é um mero sentimento, não, ele é um comportamento. E logo, no limiar da sua vida cristã, ele já é confrontado com o amor. O amor é que permitiria que ele vencesse o pecado, o mundo, que ele servisse a Deus. E mais, o próprio Paulo diz, o amor tudo sofre, lá em 13:7 de 1 Coríntios. Ele sabia o valor do amor, ele chama o amor de o caminho mais excelente. Antes dele começar a descrever o amor, ele diz, olha, 12:31 de 1 Coríntios, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O amor é o caminho ainda mais excelente. Ele tinha
consciência do amor. O amor era uma das 3 virtudes que o cristão recebia quando cria em Jesus. E isto Paulo deixa bem claro na sua primeira carta, em 1 aos Tessalonicenses, quando ele vai falar da vida cristã, ele já vai falar destas 3 virtudes. Veja bem lá em 1 aos Tessalonicenses 1 e 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então veja que Paulo diz que a vida cristã dos Tessalonicenses era denunciada, era demonstrada pela presença destas 3 virtudes. O que é uma virtude? A virtude é um hábito bom que se cria, que é uma força que se dá. E aí nós temos a fé, a esperança e o amor. Essas 3 virtudes, como diz o nosso comentarista, são chamadas as virtudes teologais, porque são forças que vêm a nós, disposições que nos geram hábitos, mas que não têm origem em nós, têm origem em Deus. Por isso que são virtudes teologais. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ele diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E que Cristo é a esperança da glória. Cristo que vem habitar pela fé em nós. Então, a fé, o amor e a esperança, eles vêm de Deus para nós. Quando nós cremos em Jesus, nós entramos em comunhão com Deus, Deus nos dá fé, amor e esperança. E a vida cristã é a obra da fé, o trabalho do amor e a paciência da esperança. É assim que Paulo descreve a vida cristã. É assim que Paulo fala sobre a vida cristã. O que é ser cristão? E ele mesmo diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ele nos diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja que o que nos leva a viver, não mais nós, mas Cristo viver em nós, é o amor de Jesus, que é provado pelo fato dele ter entregado a sua vida por nós. Paulo sabia que o amor de Deus é a fonte da nossa vida com Deus, é a fonte da nossa salvação. Paulo tinha compreensão do valor que tinha o amor de Deus. Esse amor que é derramado em nossos corações. Então, Paulo pode ser considerado outro apóstolo do amor, porque ele sabia o valor que tinha o amor. Veja que lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz que a fé e a esperança passariam, mas o amor não. Veja, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas 3. Mas o maior destes é o amor. Então, Paulo sabia que o amor é fundamental para a vida cristã. Não há possibilidade de um salvo não amar. Não há possibilidade de um salvo não ter o amor de Deus. Se ele não ama, se ele não tem o amor de Deus, é porque ele não é salvo. Deus é amor, disse João. Mas Paulo diz que Deus é um Deus de amor. 2 Coríntios 13 e 11.
Agora estou em 2 aos Coríntios 13 e 11. Quanto aos mais irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Paulo não tinha dúvida nenhuma, assim como João, que Deus é amor, que Deus é um Deus de amor. E é por causa do amor de Deus que nós vamos vencer. É o amor de Deus que irá nos permitir a vitória sobre o pecado, sobre o mundo. Veja, Paulo escreve isso lá em Romanos, capítulo 8. Ele diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, 8:37, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus está em Cristo. A prova do amor de Deus é Cristo Jesus, nosso Senhor, que se entregou por nós, que deu a sua vida por nós, e por isso nós damos a nossa vida a Ele, e não mais vivemos, mas vivemos nesta carne, na fé do Filho de Deus. O amor é essencial à vida cristã. O amor é a própria essência da vida cristã. E este amor vem para nós, não nasce em nós, vem para nós quando nós cremos em Jesus. Né? Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. No momento em que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nós entramos em comunhão com Deus. E aí o Espírito Santo vem habitar em nós. E ele derrama o amor de Deus em nosso coração. Este amor de Deus que é provado por Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Este amor que nos é provado porque Jesus, sendo rico, por amor, se fez pobre, se humilhou, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Veja lá em 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Todas as riquezas espirituais que recebemos da parte de Deus são fruto do amor de Deus. Veja que Paulo diz que nós recebemos riquezas da parte de Deus. Veja lá em Efésios, capítulo 3, versículo 5, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Nós recebemos riquezas da parte de Deus, mas por causa do amor de Deus. E este amor está em Cristo Jesus. Jesus é o depósito deste amor, é a prova deste amor, é a fonte deste amor. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo diz: e nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus é o Filho do amor de Deus. E é por isso que, para sermos crentes, nós devemos seguir o amor. Veja
1 aos Coríntios, capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Ser crente é seguir o amor. Nós recebemos o amor quando cremos em Jesus. Ele é derramado em nossos corações, em nosso coração. E a partir dali nós devemos mantê-lo, exercitá-lo, exercê-lo, vivê-lo, seguir o amor. É isso. É manter este amor, não deixar que ele evapore, que ele vaze. Não, ele é derramado no nosso coração e deve ali ser mantido. Porque a vida cristã, ela só se desenvolve se nós formos encaminhados no amor de Deus. 2 Tessalonicenses 3 e 5. 2 Tessalonicenses 3 e 5. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, ensinados pelo Espírito Santo, quando mantemos a comunhão com o Espírito Santo, ele encaminha o nosso coração no amor de Deus. Este amor vai se mantendo, vai crescendo, porque a edificação do corpo de Cristo se dá em amor. O crescimento do corpo de Cristo não se dá em número de crentes, não se dá em número de milagres, não se dá em número de dons. Não. O crescimento espiritual, ele depende da edificação em amor. Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o amor de Deus, ele permite, ele dá condições para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus, para que nós sejamos edificados espiritualmente. E este amor de Deus nos gera o amor a Deus. João, o apóstolo do amor, ele diz que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Veja lá em 1 de João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A iniciativa é de Deus. Depois, quando nós cremos em Jesus, o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Agora, a partir do momento que nós cremos em Deus, a partir do momento que nós recebemos o amor de Deus, este amor de Deus nos gera o amor a Deus. Era este amor que Paulo tinha. Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Veja que ele nos ama e nós agora lutamos contra tudo e todos e somos mais do que vencedores por causa do amor de Deus. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo escreve assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. O amor é um comportamento. Nós agora vivemos como Cristo vivia. Nós agora imitamos a Cristo. Já falamos aqui numa aula passada que o objetivo do ensino da palavra é nos tornar pequenos cristos, imitadores de Cristo,
para que quando as pessoas nos vejam, vejam a Cristo. E isto é possível porque nós amamos a Deus. O amor de Deus nos leva a amarmos a Deus, e este amor a Deus é tão grande que nós também entregamos a nossa vida a Deus. Assim como nós provamos, assim como Deus provou o seu amor para conosco, Cristo entregando a sua vida por nós, nós também devemos mostrar o nosso amor a Deus, entregando a nossa vida para Cristo. Veja o que Paulo diz. E nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. A vida cristã é andar em amor. É andar em amor. Efésios, capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Jesus se entregou a nós em oferta e sacrifício a Deus. Nós também devemos nos entregar a Jesus em oferta e sacrifício a Deus. Então nós vamos virar kamikazes, nós vamos virar igual esses islâmicos que se suicidam para chegar ao céu. Não, mas temos que estar dispostos a morrer por causa da fé em Jesus. Paulo tinha esta disposição. Ele diz lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele não tinha sua vida por preciosa. Ele estava sendo avisado, cidade em cidade, que ele seria preso em Jerusalém. O Espírito Santo o avisava. Mas ele continuava com o propósito de ir a Jerusalém. Por quê? Porque ele não tinha sua vida por preciosa. Ele havia entregado a sua vida para Cristo. E veja que, sabendo que iria morrer, ele não se desespera. 2 Timóteo 4:6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O verdadeiro cristão tem que estar disposto a morrer por causa do evangelho, porque ele entregou. Né? Eu sei como são as coisas. Sei como são as coisas. E nos dias que nós estamos vivendo, dias de aumento da perseguição, é o princípio das dores, temos que ter esta disposição, a disposição de tudo sofrer por Cristo, porque nós entregamos a nossa vida a Cristo. Hoje é comum, quando nós fazemos convites para os pecadores, nós dizermos: quem aceita Jesus? No meu tempo de criança, as pessoas diziam: quem entrega a sua vida para Jesus? Essa expressão é mais forte, porque envolve esta percepção. E veja que Paulo, irmãos, ele tinha esta consciência. Sabe por quê? Porque Paulo era fariseu. E os fariseus, eles tinham um ponto alto na história, que foi o tempo, no período interbíblico, em que Antíoco Epifânio quis forçar os judeus a rejeitarem o judaísmo. Antíoco Epifânio, que era rei da Síria, que dominava sobre Israel naquele tempo, porque os irmãos sabem que o império de Alexandre o Grande foi dividido em 4 reinos. O reino do Egito começou dominando Israel, depois o reino da Síria dominou Israel no lugar do reino do Egito. E Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio, ele quis forçar o povo judeu a se
a adotar a cultura grega, os costumes gregos. E ele começou a perseguir, inclusive, profanou o templo de Jerusalém. Ele colocou uma estátua de Zeus no templo e mandou sacrificar um porco no altar de sacrifícios. E o povo se rebelou contra Antíoco Epifânio, sob o comando dos Macabeus, né? Primeiro Judas Macabeus, depois os seus irmãos Simão e Jonatas. E eles guerrearam contra os sírios, inclusive ganharam a guerra. E os fariseus, que já existiam naquele tempo, eram os grandes partidários desta rebelião, porque os saduceus estavam aceitando esta assimilação da cultura grega. E muitos morreram pela fé. Eles se recusavam a comer carne de corpo, se recusavam a não circuncidar seus filhos, se recusavam a adorar imagens e eram mortos por causa disso. E aí surgiu a teoria, né, e a doutrina do Kadosh Hashem, né, é a santificação do nome, dizendo que o judeu ele deve morrer em defesa de Israel e da lei. Então, Paulo conhecia, já desde antes da conversão, esta ideia da morte. Mas era uma morte em defesa de Israel. O que ele não sabia é que o cristão ele morria porque ele amava a Jesus e Jesus o amava. E pelo amor de Jesus, os cristãos morriam. Veja que Paulo ele admite que ele obrigava, tentava fazer os cristãos blasfemarem. Veja lá em Atos, capítulo 26, versículo 11, Paulo, no seu discurso ao rei Agripa, ele diz assim: e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Ele obrigava o povo a blasfemar, ele mandava prender o povo, ele ameaçava que as multidões iriam matar os cristãos, mas os cristãos jamais negavam a Jesus. Morriam por Jesus, por amor a Jesus. Isso que Paulo não entendia. Ele não entendia. Mas ficou na mente dele as frases de Estevão, pouco antes de ser apedrejado. Eis que vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E a frase final de Estevão: não lhes imputes este pecado. O judeu morria em defesa de Israel, desejando a vingança do seu inimigo. Existe um trecho lá no segundo livro dos Macabeus, onde uma mãe ela vê a morte de todos os seus filhos e depois ela mesma é morta porque ela se recusa a negar a fé judaica. Isso no tempo de Antíoco Epifânio. E é descrito ali. E ela termina dizendo, ela é a última a morrer, e tanto ela quanto seus filhos dizem que Antíoco Epifânio iria sofrer duras consequências por causa daquilo, da parte de Deus. Mas aqui, Paulo viu Estevão pedindo perdão pelos seus algozes, inclusive o próprio Paulo, que estava ali consentindo com aquela execução. E isso ficou na sua mente. E depois ele entendeu por quê. Porque nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o amor de Deus que explica. Porque nós entregamos nossa vida a Deus. Não entregamos nossa vida a Deus para termos 70 virgens no paraíso. Não entregamos nossa vida a Deus para vingarmos os infiéis, ou em defesa de Israel, esperando a vingança
daqueles que estão a afrontar a lei. Não. Nós entregamos nossa vida a Jesus, porque ele entregou a sua vida por nós. Pelo amor. Paulo entendeu isso. E logo no limiar da sua vida cristã, ele foi confrontado com este amor. E ele entendeu o papel singular que o amor exerce na vida cristã. E este amor a Deus se reflete também no amor ao próximo. O amor a Deus tem que se refletir no amor ao próximo. Porque eu amo a Jesus, eu também amo o próximo. Porque Jesus amou a todos e morreu por todos na cruz do Calvário. Paulo, ele deixa isso bem claro na Epístola aos Romanos, quando ele vai falar sobre a fé em Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, ele deixa bem claro a todos que Jesus, ele amou a todos. Porque todos pecaram. E pela morte de um, veio a salvação de todos. Então, Jesus morreu por todos, porque ele amou a todos. E nós devemos amar a todos também. Porque nós temos o amor de Deus. E depois este amor de Deus gera o amor a Deus e o amor ao próximo. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8, Paulo fala: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. E no versículo 10 ele diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. No versículo 9 ele diz: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor ao próximo é a revelação do amor de Deus na nossa vida. Quem recebe o amor de Deus, segue este amor, não perde este amor, ele ama a Deus e está disposto até a entregar a sua vida por Jesus. E ele também ama o próximo. E aí ele vai além do que o homem podia alcançar, que é a lei. Paulo, como fariseu, ele tinha um grande problema. Porque todo fariseu tinha esse problema. A lei é impossível de cumprir. É por isso que eles criam mandamentos para que, em cumprindo estes mandamentos, a chamada cerca da Torá, você possa cumprir a Torá. Porque eles chegam à conclusão de que não é possível cumprir a lei. Só que eles, nesta impossibilidade do cumprimento da lei, acham que mandamentos humanos, acham que a religiosidade pode me levar ao cumprimento da lei. O que é uma grande mentira. Mas Paulo, como fariseu, tinha a consciência da impossibilidade do cumprimento desta lei. E depois, quando ele é revelado a ele a plenitude do evangelho, ele entende que a lei só condenava o homem. Mas o amor de Deus que está em Jesus nos permite, inclusive, cumprir a lei. Porque quem tem Jesus tem o amor. E o amor nos leva ao cumprimento da lei. Porque é o amor de Deus que gera o amor a Deus e o amor ao próximo. E Jesus já tinha dito que os dois grandes mandamentos da lei são estes: amar a Deus e amar ao próximo. Quem ama a Deus e ama o próximo cumpre a lei.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele tem a consciência. O amor nos faz suplantar a condenação da lei. Porque nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo está em amor. Porque o amor de Deus está em Cristo, Jesus nosso Senhor. Então, quem tem Cristo tem o amor a Deus e o amor ao próximo. É por isso que Paulo também fala do amor fraternal, que é o amor ao nosso irmão. É o amor que nós temos para aquele que é membro do corpo de Cristo, o amor fraternal. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 10, Paulo diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E em Romanos 14, ele vai dizer que o amor fraternal nos impede de causar escândalo. E ele diz, olha, eu só comerei legumes. Ele, que era um grande defensor da realidade doutrinária, que era de que a lei havia cessado. Não tínhamos mais que nos submeter à dieta alimentar da lei, à circuncisão, à guarda do sábado. A lei havia cessado com Cristo. O fim da lei era Cristo. Mas ele diz, se for para não causar mal ao meu irmão, eu paro de comer carne. Por quê? Porque o que deve me motivar é o amor fraternal. O amor de coração. Veja, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E aí é impossível não nos lembrarmos da palavra do Senhor Jesus, que diz que nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que caracteriza que alguém é discípulo de Jesus? Não são as línguas estranhas que ele fale, não são as visões que ele tem, não são os dons espirituais que ele possua, não. É o amor que ele demonstra. Jesus disse tranquilamente estas palavras. Isto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A carteirinha de identidade do cristão é o amor. Não é outra coisa. Tem muita gente que acha que identifica alguém por isso. Lá em João 13:35, é dito com todas as letras. Jesus diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o mandamento de Jesus. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12. O amor é a nota característica de um discípulo de Jesus. E Paulo tinha esta consciência. Ele sabia disso. Ele sabia que era o caminho mais excelente. E ele dizia aos discípulos que eles deveriam se amar uns aos outros. O amor fraternal é uma demonstração de que Cristo está em nós. Veja lá em 1 Tessalonicenses 4:9. 1 Tessalonicenses 4:9, Paulo diz que os tessalonicenses eram crentes, por quê? Porque havia o amor fraternal entre eles. 1 Tessalonicenses 4:9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis
para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. O amor, ele é progressivo, porque nós só atingiremos o estágio final do amor no arrebatamento da igreja, na glorificação. É o que Paulo fala no capítulo do amor. 1 aos Coríntios, capítulo 13, ele diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que será em parte será aniquilado. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. E aos Efésios, Paulo, ele fala que antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu li Efésios 4, primeiro o 15 e depois o 13. A edificação do corpo em amor. E só quando chegarmos a varão perfeito, a estatura completa de Cristo, é que esse amor estará completo. Até lá, nós temos que progredir em amor. Veja que os tessalonicenses amavam, mas deviam progredir continuamente este amor. Paulo identificava Filemão como um crente por causa do seu amor. Está lá em Filemão, versículo 5. Versículo 5 de Filemão. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. E o versículo 9. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo velho e também agora o prisioneiro de Jesus Cristo. Então, Filemão tinha amor. É por isso que ele era crente. E é por isso que Paulo escreveu esta carta a Filemão para que ele recebesse o seu escravo foragido Onésimo, que havia se convertido nas prisões lá em Roma. O amor, para Paulo, ele é sofredor. Já falamos disso aqui. Ele é benigno, ele quer bem. Ele não é invejoso. Ele não trata com leviandade. Ele não se ensoberbece. Ele não se porta com indecência. Ele não busca os seus interesses. Ele não se irrita. Ele não suspeita mal. Ele não folga com a injustiça. Mas ele folga com a verdade. Essas são as características do amor. Estão lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Será que nós temos este amor? Será que nós estamos dispostos a sofrer por Cristo? Será que nós queremos bem a todos? Será que nós não somos invejosos? Será que nós não somos levianos, falsos? Será que somos orgulhosos? Será que somos indecentes? Será que somos interesseiros? Será que somos irritadiços? Será que somos maliciosos? Será que ficamos contentes com a injustiça quando a injustiça nos favorece? Será que nós nos alegramos quando a verdade prevalece? O amor de Deus, refletido na vida de um cristão, faz com que ele tenha todos estes comportamentos. Temos tido? É algo a pensar, é algo a imaginar. Paulo tinha amor pela igreja. Veja que ele
escrevendo aos Coríntios, ele diz esta realidade, ele mostra esta realidade, né? Aos Coríntios, ele mostra toda esta realidade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Ele escreve esta carta para defender o seu apostolado, que estava sendo questionado numa igreja onde ele ficou 1 ano e 6 meses, que foi a igreja de Corinto. Isso já seria um grande pesar, você ter que provar aos seus filhos na fé que você é apóstolo. Mas ele se dispôs a isso. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Veja que Paulo, ele tinha prazer em gastar-se e se deixar gastar pelo bem-estar espiritual, não só dos coríntios, mas de todos os crentes. Ele amava a igreja, ele sabia que quando ele foi salvo, ele foi inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Foi assim que ele ensinou em 1 Coríntios, capítulo 12. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, Paulo sabia que ele tinha um papel a exercer no corpo de Cristo e que ele devia amar aos irmãos de forma desinteressada, sem inveja, sem leviandade, sem irritação, sem soberba, querendo bem a todos, folgando com a verdade e não folgando com a injustiça. Era esse o comportamento que Paulo tinha para com a igreja de Corinto. E ele se gastava e se deixava gastar. Aqui, nesta segunda carta, Paulo fala algumas coisas que ele sofreu por causa do evangelho. Ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Mas, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Veja quanto Paulo suportou por amor ao evangelho, por amor às almas, por amor aos irmãos. Tudo isto ele sofreu. E acabou sendo morto, martirizado. Veja que quando Paulo escreve esta carta, ele ainda não tinha sofrido as 2 prisões de Roma. Esta não é uma carta da prisão. Ele já tinha sofrido tudo isso. E sofreria mais um pouco. É por isso que ele não menciona aqui que ele quase foi morto no templo de Jerusalém.
que os membros do Sinédrio quiseram armar emboscadas para matá-lo, que ele sofreu mais um naufrágio e foi parar na ilha de Malta, que foi mordido por uma cobra lá, que foi levado a Roma e mantido preso, que depois foi traído por Alexandre o Latueiro, preso novamente e decapitado. Foi assim que ele terminou sua vida. Mas por quê? Porque ele amou a Jesus e ele amava a igreja. Lá na prisão, ele escrevia para os crentes, para que eles não desanimassem, não se abalassem na fé. Ele amava a igreja, porque ele sabia que a igreja é a noiva de Cristo, que Cristo ama a igreja. E se Cristo ama a igreja, nós também devemos amá-la. Veja que Paulo diz que porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo se dedicava ao máximo, porque ele sabia que Jesus havia dado a sua vida pela igreja. E eu e você temos que cuidar bem da igreja, zelar pelo amor à igreja, porque ela é a noiva de Cristo, ela é amada por Cristo. Ela custou o preço do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo tinha esta consciência. Veja lá ainda em 2 Coríntios, capítulo 'Capítulo, vamos ver aqui qual é o capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ele tinha todo esse cuidado. O medo dele, o receio dele, era que os crentes fossem enganados como Eva foi enganada pelo diabo. E ele tinha um zelo, um cuidado, porque era da responsabilidade dele apresentar as almas que ele ganhou, as igrejas que ele fundou, como uma virgem pura a Cristo. Quem ama a igreja busca a santidade da igreja. Veja que Cristo morreu por ela para a santificar, para purificar. Quem ama a igreja busca a pureza da igreja, a santidade da igreja. Batalha pela pureza e pela santidade da igreja. Hoje muitos obreiros não amam a igreja porque estão deixando o pecado correr livre, leve e solto na igreja. São pessoas que não amam a igreja. Porque quem ama a igreja procura manter a igreja como uma virgem pura para ser apresentada a Cristo. Sem ruga, nem coisa semelhante, sem mancha. Porque assim como Paulo, o que mais o oprime é o cuidado com as igrejas. Veja, de tudo isso que Paulo sofreu, naufrágio, açoites, prisões, perigo de vida, perigo de tanta coisa.
o que mais o afligia, o que mais o oprimia, era o cuidado que ele tinha que ter com a igreja. Porque ele amava a igreja e se procurava gastar e se deixava gastar por este amor. Este era o amor que Cristo teve pela igreja e que nós devemos ter. Porque aí está o segredo. Quem ama a Cristo ama a igreja. Porque Cristo ama a igreja. Quem ama a Cristo ama a igreja. Não é possível alguém ser cristão, alguém se dizer seguidor de Jesus e atacar a igreja, difamar a igreja, querer a destruição da igreja. Porque a igreja é a noiva de Cristo. É o corpo de Cristo. Se alguém não ama a igreja, não ama a Cristo. Porque Cristo é a cabeça da igreja. O amor que Paulo tinha pela igreja era como o amor da mãe pelo filho. Nós sabemos que o amor de mãe é o amor mais sublime entre os homens. A própria palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta, mas ainda que se esqueça, eu não me esquecerei. Então, o amor de mãe é o maior amor que existe. E nós devemos amar a igreja como a mãe ama o seu filho. Paulo tinha esse sentimento. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Paulo escreveu a carta aos Gálatas ao saber que os Gálatas estavam se judaizando, que os Gálatas estavam começando a observar a lei e perderiam a salvação por causa disso. E ele diz assim, eu quero sentir de novo as dores de parto. Era o amor que ele tinha por aquela igreja. É um amor de mãe. Era este o amor que Paulo tinha. A alegria de Paulo era saber que os irmãos estavam servindo a Deus. Era esta a alegria de Paulo. Ele não tinha nenhum interesse de poder, de dinheiro, de nada. Ele só queria saber que os irmãos estavam servindo a Deus. E ele, pois, estaria apresentando uma virgem pura a Cristo. Era esse o seu prazer. Olha lá, Romanos, capítulo 1, versículo 8. Dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. A alegria dele, uma igreja que ele não fundou, que foi a igreja de Roma, ele ficava alegre e contente ao saber que aquela igreja estava servindo a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Paulo estava contente com a igreja de Corinto, porque ela servia a Deus. Ela tinha a graça de Deus. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A alegria de Paulo é que a igreja de Filipos cooperava no Evangelho. Estava trabalhando para Jesus. Em Gálatas, mesmo eles estando mandando uma carta de repreensão àquela igreja, ele diz assim, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Por quê? Porque ele estava agradecendo a Deus porque Deus os livrou do presente século mal. E agora ele vai reclamar que eles estavam voltando, indo para a prática da lei, sendo que eles já tinham sido libertos do mundo por Jesus Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses ele diz, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-vos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança, como nós já lemos aqui. A alegria de Paulo é ver os irmãos servindo a Deus.
que era a mesma alegria de João, né? João também tinha essa mesma alegria ao simplesmente saber que os irmãos estavam servindo a Deus. Veja lá na sua segunda carta, versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. A alegria de Paulo era ver a igreja servindo a Deus e, portanto, podendo ser apresentada como uma virgem pura ao seu marido, que é a Cristo. Este era o amor que Paulo tinha para com a igreja. Paulo não era um desigrejado. Paulo não defendia que as pessoas ficassem desigrejadas. Mas ele amava a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo se manifesta num determinado lugar, em um determinado lugar. E aqueles irmãos que estão naquele lugar e naquele ponto devem se amar uns aos outros. Porque se tem o amor de Deus, amam a Deus e amam ao próximo. E por amarem a Deus e amarem ao próximo, são capazes de entregar a sua vida por causa do Evangelho.